Olá, abençoados! Graça e paz! Sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é André Pimentel, estamos juntos mais uma vez. Bom, queridos, hoje é um papo que a gente vai bater rápido, né? Eu vou falar sobre, até por causa do tema, né? Vou falar sobre Hebreus capítulo 8, versículo 11, que muita gente, por falta de, talvez, de uma interpretação mais apurada, tem trazido um outro tipo de ensino, em que parece haver uma lógica, mas não é isso que diz o texto, tá bom? Inclusive, abençoados, eu tenho notado também que vários canais estão indo por esse lado, né? Tem pessoas aí que usam, por exemplo, Romanos capítulo 9, onde Paulo trata ali, faz uma analogia sobre a lei e a graça. Ele fala, existem os filhos da livre e existem os filhos da escrava. Então as pessoas, elas parecem que estão distorcendo isso, né? E dizendo, se a pessoa fizer isso, ela é filho da livre. Se a pessoa não fizer isso, ela é filho da escrava. Então, determinando, né? Ou seja, voltando aos rudimentos, porque lá antigamente, no sistema religioso também, mais ainda lá atrás na lei, é que era assim, as coisas eram escritas e determinavam o que você tinha e o que não tinha a fazer, e tem a ver com essa mensagem que eu vou falar isso aí. Isso, irmãos, é uma manipulação, tá? Vocês fiquem atentos aí, se vocês têm visitado canais aí que têm falado desse tipo de coisa, temos que ficar atentos, tá bom? Um outro caso também que eu tenho percebido é as pessoas falarem que, por exemplo, Paulo combatia o sistema religioso onde quer que ele estivesse, até se estivesse em graça. Olha, isso é uma mentira, irmãos. Isso não existia, até porque Paulo foi um homem que fez voto, tá? Paulo era um homem que frequentava o templo de Jerusalém, está escrito na palavra. Então nós não podemos juntar ou pegar um texto isolado e querer aplicar e dizer que Paulo passava dando carteirada em todo mundo, né? Como fez com Pedro ali em Gálatas, vocês sabem muito bem que Pedro estava em um comportamento inadequado. Mas isso não trouxe nenhum problema entre eles, porque mais tarde Pedro, ao escrever sua carta, rasga de elogios ao ministério de Paulo. Então nós temos que entender muito bem, às vezes, o que aquele intérprete da palavra ele está querendo passar, né? Se está querendo passar uma verdade bíblica ou quer passar uma lógica humana, algo que a pessoa acha que é bonito, acha que é legal, acha que é decente, enfim. E isso não é evangelho da graça. O evangelho da graça, nós estamos submetidos à palavra, nós estamos submetidos às escrituras e nela confiamos. Não confiamos, por exemplo, em falácias, né? Porque acaba se tornando falácia, tá? Mas, abençoados, então eu quero trazer esse entendimento para essa falta de entendimento. Eu vou explicar para vocês, tá bom? Mas antes disso, eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscreva hoje mesmo, deixe seu like, compartilhe as nossas mensagens, comentem à vontade. E se você quiser que o YouTube te avise quando a Graça Pura estiver no ar, toque esse sininho aí embaixo, tá bom, queridos? Vamos então ao texto que está dando pano para manga, tá aí, Hebreus capítulo 8, versículo 11. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Pois todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Abençoados, queridos, hoje muitos intérpretes da Bíblia param diante desse versículo e começam a pensar neste versículo e olha para os dias de hoje. Olha para aquilo que o texto está dizendo. Então, o texto está dizendo o quê? Que ele é claro, não é para ensinar mais, porque o próprio Deus queria ensinar, né? A partir desse momento é o que dá o entendimento para nós. Que isso, ou seja, o evangelho da graça, isso entraria de forma milagrosa no entendimento da pessoa. E isso já vai de cara contrariando a forma como nós recebemos esse evangelho. Todos nós que chegamos até aqui no reino, nós, de certa forma, lutamos contra o falso entendimento que estava na nossa mente. Então já foi um sufoco. Nós não recebemos isto ao entrar num quarto e, eu escutei o anjo falar, eu escutei o passarinho vir pregar, eu escutei uma voz do céu e Deus ensinando. Não aconteceu desta maneira. Então, abençoado, daqui eles começam a ler esses versículos e falam, começa a adequar as ideias, né? E que tem uma lógica, passa a ter uma lógica porque está escrito, vocês estão vendo aí, só que é uma lógica que no começo já está errada. Por que está errado? Irmãos, olha só, aprendam uma coisa, todo texto bíblico, nós ao lermos,
nós não podemos tirar a primeira conclusão, ainda que o texto esteja sendo claro. Eu não posso pensar numa lógica com a mente de hoje, ainda que o texto está me seduzindo para isto, conforme vocês estão vendo aí. Então eu tenho que pensar por que foi escrito, por quem foi escrito, para quem foi escrito, qual o período que estava o mundo estava atravessando. Nós temos que entender os originais, a cultura da época. Nós não podemos tirar, recortar esse texto e trazer para os dias de hoje e dizer que ninguém mais vai ensinar ninguém. Não é isso que o preterismo completo tem nos ensinado. Porque senão, querido, eu vou estar criando uma lógica verdadeira para o mundo de hoje, porém falsa no que tange ao que o texto quer dizer. E nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Nós estamos aqui para dizer o que o texto quer dizer. Quem faz isso, queridos, é o cristianismo tradicional. Quem faz isso é a religião. Porque o fato da pessoa dizer, né, que eu não vou a templo, eu não vou mais às igrejas, né? Isso não quer dizer nada, mas a cabeça dessas pessoas estão cheias de religiosidade. Então aqui neste verso de Hebreus 8:11, Paulo está falando da diferença que haveria na nova aliança. Sim ou não? É só vocês pegarem o contexto. É isso que Paulo está dizendo nesse texto. Porque na lei, irmãos, a forma de passar Deus era através do quê? Dos escritos em um livro de regras chamado Torá. Regras de convivência com Deus, convivência com a sociedade e a época em que o sistema religioso mandavam em tudo e todos dentro de Israel. Então o texto, quando começamos a pensar nisto, já começa a mudar o seu sentido. Então, não está dizendo que agora, o texto, apesar de indicar isto, o texto não está dizendo que agora não haveriam mais quem lhes falasse sobre Deus. O texto parece querer informar isto, mas quando nos aprofundamos, começamos o quê? A descobrir a essência do que Paulo estava querendo passar para os irmãos. O que o texto está querendo dizer, irmãos, é isso aqui, olha. A lei de Moisés seria substituída por uma intimidade quase pessoal em torno da vida em comunhão com Deus. Ou seja, não seria, por exemplo, como era comum antigamente, está aparecendo para vocês, do jejum nacional. Vocês sabiam que antigamente, né, os líderes sacerdotes, eles decretavam um jejum nacional, todo mundo era obrigado a fazer. Está aí aparecendo para vocês. Jejum era uma prática comum em certas ocasiões e situações específicas. Ou seja, era uma regra. E Paulo está dizendo que estas regras, elas seriam abolidas. Então não seria mais necessário se estabelecer regras para ter a comunhão com Deus. Se vocês lerem Joel 1,14, está aparecendo aí, ali foi o momento desse decreto. Tá? Eu não vou ler o texto. Isso é só para embasar o que eu estou falando. Que antigamente se decretava esse tipo de coisa em Israel. Então é isso que o texto de Hebreus 8:11 que estamos analisando estava querendo mostrar, a diferença que aconteceria entre a velha e a nova aliança. E não como muitos gostam de dizer que a partir de hoje não precisaria mais que ninguém lhes trouxesse mensagens iguais a esta que eu estou passando para vocês de quê? Esclarecimento. Como não? Então vamos deixar do jeito que está? Se eu não vier aqui mostrar a vocês que estão distorcendo esse texto, vocês cairiam no erro do sistema religioso de novo. E o que acontece é que as pessoas estão aplicando nesses textos uma exegese. Tá aí. Exegese é o quê? Uma prática de interpretação de textos. Irmãos, a exegese é considerada uma abordagem falha de interpretação, pois pode levar o quê? A distorções e interpretações o quê? Tendenciosas. O inserir ideias preconcebidas ou interpretações subjetivas a um texto, o intérprete, irmão, pode distorcer o significado original do texto e torná-lo compatível com suas próprias opiniões ou agendas. Pode até parecer ser bonito, pode até parecer ser justo, mas não é a verdade bíblica. Como ninguém ensinará a ninguém, irmão? Explica isso aí. É claro, meus irmãos, o ensino sempre haverá. Irmãos, a vida
desde o ventre materno, já nos mostra que um precisa do outro. Ou você acha que foi à toa essa concepção intrauterina de mamãe? Porque desde os primeiros dias precisaríamos de alguém conosco. Ou seja, sozinho não vamos a lugar nenhum. Um depende do outro, meu irmão. Como é que não vai ter ensino? Como é que você não vai ensinar? O próprio homem, Deus quando criou o primeiro homem, Adão, viu que ele estava só. E se deixasse Adão só, ia morrer. Teve que lhe criar uma ajudadora, uma auxiliar. Então a vida é assim, irmãos. Estamos sempre dependendo um do outro. Como não tem ninguém para ensinar? Para ensinar a Bíblia também. Veja o que mesmo Paulo diz a respeito de falar e ensinar a seus irmãos. E com o entendimento de que ninguém ensina ninguém, como está sendo passado aí, esse texto aí de Romanos 10, 12, 15 está em contradição. Por quê? Porque ele diz, ó, como ouvirão? Como, pois, invocarão aquele que não crerem? E como crerão naquele de quem não ouviram? Então tem que ter alguém para falar. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então o texto está claro. Agora, se nós formos comparar com a ideia que anda por aí de Hebreus 8:11, vamos dizer que a Bíblia está se contradizendo, tá aí. Não está aparecendo? Hebreus fala que é para não ensinar. E Romanos capítulo 10 fala para ensinar. Olha a confusão aí. Então o abençoado vai dizer assim, como pode em um versículo estar mandando ensinar, pregar e enviar, e neste texto está dizendo para não ensinar o irmão? Aí a pessoa, meu irmão, vai ver a contradição na Bíblia, ela vai preferir ser ateu do que confiar num livro desse cheio de contradições. É isso que está acontecendo. Por causa de quê? Por causa de textos mal interpretados, mal e porcamente interpretados, quando não tem algo por trás. Agora, irmãos, quando você entende o que os textos que você está analisando está querendo dizer, fica mais fácil. Irmãos, por isso que pregar ou ensinar o Evangelho da Graça, os irmãos têm que estar comprometidos com a palavra. E não o que eu acho, e não com a falácia, não para correr atrás de like, para correr atrás de audiência, não. Olha, e tem mais uma coisa, falar desse evangelho, cantar esse evangelho, pregar esse evangelho, não é para qualquer um, irmão. Ainda que você se esforce em graça. Em graça, você precisa descobrir qual é a tua roupa que Deus preparou para tu usar, e não usar a roupa do teu irmão. Porque aí vai dar ruim. Estão entendendo, abençoados? Então o autor de Hebreus não está dizendo que era para que ninguém ensinasse a seu irmão, como o texto parece querer nos informar, analisando na frieza da letra. Mas quando olhamos ela profundamente, uma outra dica que eu tenho que dar a vocês é que vocês têm que entender que aquele texto que você está lendo, em algum lugar da Bíblia tem um paralelo. Porque os textos, eles são paralelos. E nós encontramos em Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao 34. Um texto onde Paulo tirou para demonstrar aos hebreus. Está aí aparecendo para vocês. O que esses textos, junto com o Hebreus 8:11, está querendo nos dizer? É que na antiga aliança, irmãos, a lei de Moisés era o centro do ensino e orientação religiosa. E o acesso a Deus era mediante os escritos, através de sacerdotes e líderes religiosos. Mas, no entanto, no reino de Deus, a ênfase está no conhecimento. E aí é onde Deus trabalha. Aí sim, porque cada um está em um nível de conhecimento. E isso gera o quê? Uma intimidade pessoal e comunhão direta com Deus, em vez de depender de regras escritas em algum lugar, dizendo o que pode e o que não pode, ditando regras, dizendo se fizer isso é filho da livre, se não fizer aquilo é filho da escrava. Irmãos, isso é um meio de dominar a sua mente, não deixe que te façam isso, mantenha a sua mente segura. Irmãos, hoje, cada indivíduo, cada irmão
que está no reino e tem consciência que está no reino, tem a oportunidade de conhecer a Deus de forma pessoal. Ter a lei de Deus escrita dentro do seu coração, mente. E é algo individual, irmão. Não podemos aqui mexer na habitação de ninguém. Não viemos a este mundo para controlar o que as pessoas fazem e deixam de fazer. Mas ensinar tem que ensinar. Nós hoje temos uma compreensão interna da vontade de Deus e uma comunhão direta com Ele. Sim ou não? Vocês já ouviram falar aqui, por exemplo, que tem que se ajoelhar ou não tem? O irmão é livre. Aqui, irmãos, tu descobre a tua roupa. Ou seja, o que ele tem a realizar na sua vida. É isso que nós aqui incentivamos a você. Se for para ensinar, ensine bastante em nome de Yahshua. Se for para cantar, cante maravilhosa bem em nome de Yahshua, mas se valendo do que está dizendo as escrituras, não do que eu acho bonito para esses dias. Porque aí é o ministério de homens, né? Irmãos, em resumo e para encerrar, o reino de Deus trouxe consigo uma proximidade e uma comunhão íntima com Deus, em contraste com a dependência dos ensinamentos externos e intermediários da lei de Moisés. É isso que o texto de Romanos capítulo 8, versículo 11 quer dizer. Tá bom, meus amados irmãos? Então, eu vou ficando por aqui e é sempre um prazer falar com vocês. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.